principal virada de chave? O que tu acredita que foi a principal virada de chave, né? Claro, tem Deus, tem muita coisa envolvida aí, mas qual que foi a tua principal virada de chave ali? Qual foi a decisão que tu tomou naquele momento difícil, né? O nome da tua segunda mãe ali, a Luísa. A Luísa, deve ser a primeira mãe hoje, sim, né? Possivelmente. Que a Luísa, assim, além disso, assim, qual foi a principal virada de chave que tu teve? Qual decisão que tu tomou? O que tu pensou que te fez sair daquela situação? Rafa, eu recebo muito essa pergunta quando eu vou a podcast, dar palestras, né? E eu vou te dizer algo bem realista. A principal coisa que moveu tudo isso foi a visão de onde eu poderia chegar. Foi o desejo de querer ser alguém diferente. Então, eu digo que não adianta você querer mudar de... Não adianta você querer ter um carro novo, se você querer ter uma casa nova, você querer ser milionário, se isso não é real dentro de você, se você não acredita. Eu tava num ambiente completamente improvável. Olha, meu irmão hoje tá preso. Foi preso várias vezes e agora tá preso novamente. Meu outro irmão foi assassinado com 8 tiros e uma facada. Eu tinha acabado de sair do Rio de Janeiro e foi dos 8 a 10, eu não sei nem quantos irmãos eu tenho, porque meu pai especialmente, ele era bem desestruturado sexualmente falando, então ele era o pegador, o famoso pegador, né? Então de vez em quando eu descubro um irmão novo. Então eu acho que hoje 10 irmãos. Dos 10, eu fui criado com 2 que cresceram comigo. Os meus 2 tiveram resultados trágicos. Meu irmão assassinado, o outro tá preso agora atualmente. Nós estávamos no mesmo lugar, tendo a mesma criação. Só que todos os dias quando eu acordava, eu dizia, eu vou ser alguém grande. Eu quero ser alguém gigante. Então, a primeira virada de chave foi querer ser alguém, acreditar que eu poderia ser. E a segunda foi o ambiente. É por isso que eu tô hoje no meio da educação e conscientizando as pessoas da importância de você estar na mesa certa, no ambiente certo. A coisa mais importante que eu fiz na minha vida foi sair do ambiente lá de Pernambuco, e não porque eu não valorize a minha família que me criou, os meus parentes, mas aquele ambiente, ele me puxava para baixo. Eu trato depressão, TDAH, e até por conta do abuso sexual que eu vivi, não tive suporte na época, porque era uma família que não tinha estrutura emocional, intelectual. Então, quando eu ia abrir a boca para falar, dava briga em casa, meus avós diziam que não queria ouvir, e eu precisei menor de idade, lidar com essa situação sozinho. Então, isso me levou pro fundo do buraco, a depressão. Até hoje eu trato depressão. Então, quando eu entendi que esse ambiente é o meu agora, mas não é o que vai me fazer chegar onde eu quero chegar, isso mudou tudo. Porque se eu não tivesse mudado o ambiente, eu não teria conhecido essa senhora, eu não teria tido a oportunidade de fazer direito, eu vendia coisas na rua lá em Pernambuco, né? Vendia milho. Para minha família, a realidade tinha que ser aquela, vender milho, meu irmão vendia maconha, então ele usava drogas e vendia, e eu tava vendendo ali o que era lícito, né? Vendendo ali coxinha, milho. Então, pra minha família, a realidade era aquela. Quando eu falava de ser cantor, eu vou no Raio Gil, eu vou no Ídolos, minha família ria, zombava. Cara, eu posso não ter ganho, mas eu cheguei lá, pô. Eu fui lá, o cara que era completamente improvável, que ninguém dizia, eu fui lá no Raio Gil e cantei, eu fui lá no Ídolos e cantei. Então, eu precisei mudar esse ambiente. Isso foi uma decisão muito dolorosa, porque eu tinha meus avós, eu tinha meus irmãos, eu tinha minha família, e eu ia para um estado que eu não conhecia nada e ninguém, uma mãe que eu não conhecia, e todo mundo dizia que minha mãe não prestava, que minha mãe não era uma boa pessoa, mas eu queria tentar um ambiente diferente. Então, é dolorido viver o que eu vivi, foi dolorido, mas me forjou a ser quem eu sou hoje, e outra, me deu a oportunidade de acessar um ambiente diferente. Então, se qualquer pessoa quer mudar de vida, mas tá num ambiente errado, é difícil, pô. É difícil crescer quando tu tá numa mesa que ninguém acredita em você, quando tá numa mesa que ninguém acredita nos sonhos. Rafa, quando eu tinha ali um escritório pequeno, que faturava 10 mil reais, eu dizia, eu vou ser o maior escritório da Zona Oeste do Rio de Janeiro. Só que na mesa onde eu tava, as pessoas não acreditavam nisso. Então aí eu precisei acessar um novo ambiente, para ter alguém que acreditasse, para poder conversar com pessoas que eram maiores que eu. Então, eu sempre fui movido a procurar esses ambientes, a estar do lado de gente que estava à minha frente e que pudesse me dizer
o que eu precisava ouvir. Essa senhora, esses 5 anos que eu vivi na casa dessa senhora, ela me ensinou de um ambiente diferente. Ela me ensinou o que era amar pessoas. Ela me ensinou o que era multiplicar sem ter. Eu aprendi com ela que dá pra multiplicar o que tu tem nas mãos. Tu não precisa... Tem muitos jovens hoje, né, que... porque eu não fui criado com meu pai. Porque eu não tenho dinheiro. Cara, o que tu tem na mão? Ela disse, Alderito, o que tu tem? Tu tem saúde? Então eu vou te ajudar a fazer o doce, tu vai vender na rua. E aqueles doces que custavam R$1 se multiplicou hoje em milhões de reais que eu faturo, mas usando o que eu tinha na mão. Então, o ambiente hoje faz todo sentido. É por isso que a gente criou um ambiente para advogados. E não é fácil, né? Não, porque, não é. Vamos lá, cara, a tua realidade, o ambiente que tu vivia, aquilo ali eram as tuas verdades, sim, as sim. tuas crenças. Não é fácil. E tu buscar um ambiente diferente. E, cara, uma coisa que eu tô admirado, a tua leveza em trazer a tua história, principalmente Sim. uma questão de abuso que muita gente Sim. se envergonha. Sim, sim. E que isso tem que ser falado. As Sim. pessoas têm que ter essa coragem de falar sobre isso. Mas eu vou te dizer, Rafa, que eu tive muito medo de falar, eu tive muito medo de me expor por conta da própria sociedade. Eu fui abusado por um homem, era um primo meu mais velho, ou esse primo meu hoje, o que ele faz? Ele pega dinheiro, investe dinheiro na família que é muito pobre, muito carente, pra ele se esconder por trás desse investimento. Sabe lá, mais abusos, e a família encobre isso. Meu maior medo era ser repudiado pela minha própria casa, porque eles não queriam me ouvir, né? Tanto é, o Rafa, que quando eu decidi abrir a boca e falar sobre isso, primeiro porque com vários tratamentos eu entendi que eu precisava colocar pra fora, porque eu não conseguia avançar, eu vivia pensando em me matar de forma recorrente, e estava vinculado a isso. Quando os médicos disseram, olha, você vai precisar enfrentar e tratar, eu tinha medo de expor isso pra minha casa, agora eles querendo ouvir ou não, e eles não aceitaram. Foi exatamente o que aconteceu. Eles não aceitaram, disseram que era mentira e continuaram recebendo dinheiro dessa pessoa. Porque aí, se eles enfrentassem ele não ia dar o dinheiro. Mas quando eu decidi falar, eu sabia que tinha outras pessoas, talvez dentro da minha própria família, e eu descobri dentro da minha própria família outra pessoa que viveu abuso. Tinha outras pessoas que precisavam ouvir para poder encarar, mas não foi fácil, porque a tua própria parentela, teus próprios amigos, eles passam a te ver de forma... Mas aí eu não queria saber mais, eu cheguei no momento que, cara, minha missão é ajudar pessoas, eu não quero saber o que os outros vão dizer. E isso, eu vou te dizer, Rafa, eu já levei essa história para tantos jovens, para tantas pessoas que eu vi mudar de vida, já influenciei tanta gente, que aí isso vai me dando força. Em um dos nossos eventos que a gente tava, ano passado, 2024, eu contei essa história e foi quando eu lancei esse livro. E eu dei esse livro, né, para os nossos clientes. Eu recebi uma mensagem de uma advogada que tem um bom faturamento. E ela mandou uma mensagem no privado, disse, Alderito, muito obrigado, porque eu nunca tive coragem de expor o abuso que eu vivi agora, e nunca tive coragem de tratar. E agora, com tudo isso que tu trouxe, eu, uma pessoa mais velha já, eu vou tratar agora. Então, mas é desafiador. Não vou dizer que é fácil, não. É desafiador. E aí vem a minha pergunta. Como que tu fez para vencer tudo isso e se colocar em ambientes com pessoas prepotentes, arrogantes, que se julgavam muito melhor do que tu era? O que tu desenvolveu em ti que te fez, cara, quer saber? Se dane os outros, se dane o medo, se dane eu me senti envergonhado. O que tu pensou? Eu gosto muito de entender o modelo mental, né? Então, o que tu pensou? O que tu fez ali que a gente pode tirar de aprendizado para usar isso em situações totalmente adversas? Porque, cara, a situação que tu viveu de morar na rua não é a realidade de quem tá nos ouvindo, de quem tá nos vendo. Sim. E tu ter a coragem de sair de uma situação de rua. Primeiro, tu teve coragem de se matar. Que isso, cara, já mostra muita coisa. Tu teve coragem de se matar. Que obviamente não é legal e não é um bom exemplo, né? Mas tu teve coragem de sair daquela situação, tu teve coragem de encarar uma das coisas que mais podem acabar envergonhando um homem e mudar de vida. Cara, como é que funciona a tua cabeça nesse sentido? O que tu pensa, o que tu se diz, o que tu se conta, como que tu olha para as situações, os seus desafios? Olha, eu primeiro acredito muito em Deus, né? Acredito que nós fomos criados para viver o melhor da terra, para viver. Se a pessoa tá vivendo
É o pior dessa terra, não tá tendo resultado, não tá feliz, não tá bem no relato. Cara, tem alguma coisa errada. Ela nasceu pra poder viver o melhor, não foi criado pra viver sofrendo. Primeiro ponto, né? Segundo, eu sempre pensei muito, sabe? Eu sempre refleti muito nas coisas e de forma prática, o que eu fiz? Eu sempre tive uma mente muito à frente no sentido de... É uma característica, vamos dizer que é o ponto favorável do TDAH. Eu sempre tive a mente muito acelerada. Só que era muito impossível realizar o que eu queria. Então eu sempre fui um cara que eu desenhei onde eu queria chegar. Eu desenhava... Eu lembro que eu tinha uma cartolina com 10 sonhos. E aí eu botei lá, primeiro eu cortei de uma revista Um Sonho de uma Família, eu queria ter uma família, eu queria, porque como eu vinha de uma família completamente destruída, eu queria a figura ali de casamento, meus filhos, a estrutura de um homem, né? E aí eu colei lá o sonho de uma família ali, colei o sonho de ser um advogado, eu colei o sonho de ter um carro, de ter uma casa, eu queria ter uma cama minha, ter um quarto meu. Então, de forma palpável, todos os dias, eu olhava para aquele quadro que era uma cartolina básica. E todas as vezes que eu tinha que não dormir ou passar mal, porque quando eu passava o dia vendendo tortinha, pedalando por aí, vendendo nos ônibus, à noite eu tinha que estudar para passar nas provas da faculdade, porque eu não podia reprovar. Então eu pegava um balde de gelo com água e botava meu pé ali, não tinha dinheiro para comprar vitaminas, botava o pé ali para poder acordar e ficar acordado estudando. Então eu olhava para aquele quadro. Quando eu tinha que acordar de manhã, quando eu dormia 3, 4 horas, eu tinha que acordar cansado, morto, eu olhava para aquele quadro e dizia, eu vou chegar lá. Então, isso sempre funcionou e eu faço até hoje, tá? Eu faço isso até hoje. Eu tenho um quadro hoje que eu nunca demonstrei nem pro Thiago. Eu tenho um quadro dos sonhos hoje que ele fica no meu banheiro. Todas as vezes que eu quando eu acordo, aí eu tenho uma frase embaixo de cada sonho e eu olho para aquilo e repito. Sabe por quê, Rafa? Eu acredito que o que nos move é aquilo que a gente acredita, certo? O que é psicologia? Eu sempre gostei muito de psicologia. O que a psicologia diz? Que primeiro você pensa, desse pensamento ele gera um sentimento, esse sentimento ele vai gerar um comportamento e esse comportamento ele vai gerar um resultado. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é pensar. Eu sempre, na minha casa, eu sempre recebi palavras como você não presta, você não vai chegar lá, você é um fracassado, você é feio, E esse pensamento me gerava um sentimento de inferioridade, de que eu não sou capaz, de que todo mundo é melhor do que eu, de que todo mundo merece e eu não. Então eu comecei a entender, cara, e se eu jogar para minha mente uma outra afirmação? E como eu nunca tive pessoas para me instruir, eu nunca tive um pai que sentou do meu lado e me disse, olha filho, faz isso. O meu avô, que se chama Alderito também, ele era bem ogrão. Ele não sabia sentar, então eu nunca tive uma pessoa que dissesse, olha, tu vai fazer isso aqui. Eu tinha que tirar da minha cabeça e me virar, pô. Então o que eu falei? Cara, eu vou pegar e vou reprogramar então a minha mente. Então eu comecei a pegar um espelho, e aí talvez as pessoas vão achar meio louco isso, mas era o recurso que eu tinha. Eu peguei um espelho, todos os dias eu dizia pra mim, você é bonito, você é capaz, tu é forte, porque dentro de mim existiu sempre uma inferioridade, um sentimento de incapacidade, de que eu não vou chegar lá, de que eu não sou capaz, de que eu não sou bom o suficiente. Eu sempre tenho que lidar com isso e vivo até hoje lidando, claro que com outro nível, mas eu sempre tenho que lidar com isso. Então eu olhava pro espelho e eu dizia pra mim o que eu precisava ouvir pra resetar a minha mente. Olha, tu vai ser um milionário, tu vai ter um carro top, tu vai ter uma família linda, tu vai estar num palco. Então eu sempre usei essa ferramenta de dizer pra mim, isso foi me gerando aqui uma nova forma de me ver. De ver, cara, eu sou realmente alguém que sou fraco nisso, mas sou bom nisso. Sou fraco, não sei que vou melhorar isso, mas sou bom nisso aqui. E aí eu comecei a me valorizar, comecei a me sentir alguém que pode crescer. E isso mudou tudo, porque aí muda a minha visão da vida. E aí eu começo a olhar para as coisas e eu posso chegar lá, pô, não, E aí quando chega alguém hoje que diz, olha, tu não vai conseguir, porque existe, né? Existe, eu imagino você aí no meio que tu tá gerando um movimento, tá? Chega o cara que fala, tu quer ser
famosinho, tu quer, sempre tem aquelas palavras. E aí eu, hoje, intencionalmente, eu rebato isso dizendo pra mim uma outra coisa. Então, isso fez toda a diferença de declarar. Então, eu acredito muito no poder da palavra. Ah, tu quer ser rico? Declara. E não é algo, uma fantasia. Não, pô. Eu quero ser rico, tu tem que declarar isso pra você. Eu quero crescer na minha profissão, tu tem que declarar isso pra você. Se tu só declara problemas, só declara coisa ruim, tu vai internalizar isso, teu pensamento só vai circular isso aí. Eu lembro, tá, Rafa, que já tava ganhando muito dinheiro, já tinha mudado a vida de muitas pessoas na minha família, já tinha bens, porque aí qual é o problema de quem não tem? É que quando começa a ter, quer comprar tudo. Eu vivi essa fase, né? Quando comecei a ter dinheiro, eu queria ter todos os carros, eu queria ter todas as casas, eu queria tudo, tudo que tivesse na minha frente. Isso era um outro problema, porque aí eu acabava com tudo, né? Gerou um novo problema. É um novo problema que eu tive que aprender a lidar. Mas eu lembro que eu tava no centro da cidade e eu falei assim, cara, eu vou palestrar e eu vou estar em grandes palcos. Eu decidi isso. Eu vou estar... Aí eu cheguei em casa, vivia só a realidade da advocacia, trabalho, que é uma loucura, a gente sabe. E aí eu cheguei em casa e falei, amor, olha só, eu idealizo muito as coisas. Eu comecei a me ver em palcos e um monte de gente. Minha esposa é cantora. Ela falou, mas tá falando que eu cantando e tu não? Eu falei, não, eu dando palestra e não sei o quê. Amor, que loucura. Aí cheguei pro meu sogro e falei, olha, se preparem, porque em breve vou estar em grandes palcos do Brasil. Só que eu não saía nem dos jesuítas ali, nem do Santa Cruz, no estado do Rio de Janeiro. Só vivia naquele cantinho ali, não ia pra lugar nenhum. E aí eu cheguei no evento em São Paulo, com 300 advogados, antes de eu conhecer o Thiago. E aí quando eu cheguei lá, só tinha gente com relógios caríssimos, jogando pra fora só dinheiro. E não é o problema, não é ter, não é isso. Mas quando você... é o tipo de pessoa que você acha que você tem que ficar falando o que tu tem. Tu não entendeu nada, não é? Quem tem é e o que é. E aí eu tava num ambiente dos advogados e eu me sentindo cada vez o menor. E os caras só... não, porque eu tenho isso, porque eu tenho aquilo, porque eu tenho não sei o que. Aí eu fui pro banheiro, liguei pra minha esposa, falei, chorando, falei, amor, eu sou o pior que tem aqui, cara. Eu não tenho nada. Não tenho nada. Esses caras são gigantes, não sei o que. Aí minha esposa falou, fica aí até o final do evento. Eram 3 dias. No domingo, era sexta, sábado e domingo. No domingo eu recebi uma ligação de manhã antes de ir pro evento. Senhor Alderito, não que a gente quer que você suba no nosso palco aqui e compartilhe a tua história. Tu era morador de Roné? Eu falei, era. Então compartilha aqui no palco, em tal horário, a nossa história hoje no domingo. Eu falei, compartilho. Subi no palco e comecei, eu tenho esse vídeo até hoje. Comecei a falar a minha história e comecei a contar o que eu tinha de resultado na advocacia. Ali eu descobri que eu era o maior escritório de advocacia naqueles 300 escritórios que estavam ali. Aquelas 300 advogados. E ali eu saí com a minha primeira mentoria. Porque eles começaram a dizer, cara, me ensina como tu faz isso. Eu te pago.